Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Aqui bastante frio, não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Vamos lá, quem for chegando aí vai me dando um oi. Hoje a gente vai falar sobre relaxamento, querer e vontade de comer. Quem aí será que sente vontade de comer ou mais vontade de comer na hora do relaxamento? Eu fiz aqui parei aqui, fiz uma série de perguntas, anotei uma série de perguntas para fazer para vocês, para ver se vocês se dão conta das respostas disso acontecer. Ângela, seja bem-vinda! Como é que tu tá? Tá assistindo as aulas? Não tá assistindo as aulas? Me fala aí. Vamos dar um minutinho pro pessoal entrar. Sempre tem aquele delay que eu sempre falo pra vocês. E aí a gente vai começar. Dá um oizinho pra mim no chat, Ângela, pra eu ver se o chat tá funcionando, por favor. Olá, olá, olá! Quem tá chegando vai me dando um oi. Mari, seja bem-vinda, Mari! Quem tá chegando aí me dá um oi. Oi, oi, oi. Mari, Ângela, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me deem um feedback, por favor. E aí, me deem um feedback para eu saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. Camille, olha só, tá chegando Camille. Camille, resolveu tuas coisas lá, tuas correrias? Vamos voltar pro curso com tudo? A Mari tá que tá, a Ângela também tô sentindo tua falta. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Só escrevam aqui no chat pra eu confirmar que aí a gente já começa. Às vezes o chat não funciona pra mim. Ixi, tô achando que o chat não está funcionando, hein? Que nem o meu oi apareceu. Ixi. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que fechar e entrar de novo, porque eu acho que o chat não tá funcionando. Oi, oi, oi. Gente, eu vou encerrar e vou voltar aqui, porque eu preciso do chat, senão não consigo conversar com vocês. Pera aí, tá? Ai, deu certo. Ângela, deu certo. Preciso da ajuda de vocês, meninas, senão eu acho que o chat não tá funcionando e eu sem chat aqui não sou ninguém. Eu preciso da mensagem de vocês. E aí, meninas? Como que vocês estão? Estão conseguindo fazer as aulas? Vocês viram o tema da aula de hoje? Alguma de vocês que tá aqui sente isso? Essa vontade de comer aumentada na hora do relaxamento? Vamos ver se entra mais gente. Vamos ver se a Thaís, que foi quem pediu... Não pediu o tema, né? Ela colocou a dificuldade lá e eu falei, vou fazer sobre esse tema. Tá rolando muita mensagem interessante lá no grupo. Então, assistam e acompanhem. Façam as perguntas que eu tô sempre comentando. Muitas mensagens relacionadas às emoções, é claro, né? A Gisele tava ali falando agora, eu tava respondendo. A gente tem que aprender a identificar se é fome física, se é fome emocional, entender o que a gente ganha com aquilo. Com essa correria, tu conseguiu emagrecer, Camille? Olha isso. Será que tu não tava comendo por ócio antes? Se na correria tu emagreceu, talvez tenha comido menos, talvez quando tu tá mais tranquila, tu coma pra se ocupar. Fica aí a observação. Mari, tu percebe isso? Mari, pena que a Thaís não tá aqui, que eu queria fazer as perguntas direcionadas pra ela, porque ela tem essa dificuldade. Mas, se vocês também sentem isso, vocês também vão poder responder. A Thaís colocou assim, deixa eu até ver aqui como é que ela tinha colocado. Olha só, porque em momentos de relaxamento eu sinto vontade de comer. Daí depois ela colocou assim, se eu parar pra ver um filme, me dá fome, uma fome absurda, nem vejo mais filme. Primeiro ela colocou que ela tinha uma vontade de comer, depois ela falou que era uma fome absurda. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é se é realmente fome física ou se é vontade. Vocês sabem que vocês podem sentir vontade de alguma coisa quando estão com fome. Mas se não tiver fome envolvida, essa vontade é de sentir alguma coisa ou de deixar de sentir alguma coisa. Geralmente tem a ver com prazer ou alívio de alguma emoção desconfortável. Então, essa vontade é do quê? Não tem como a gente
silenciar essa fome emocional, controlar, como vocês gostam de dizer, aliviar a fome emocional, se eu nem identifiquei emoção do que eu tô com fome. Eu tô com fome de comer qual emoção? Porque eu tô querendo colocar pra dentro qual emoção? Uma emoção positiva que tá me faltando ou uma emoção de alívio de alguma emoção desconfortável que tá me sobrando? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. A Camille, só como quando eu realmente tenho fome. Quanto que tu emagreceu? Me conta. Essa é a chave. Comer só quando tem fome. E na hora da fome, comer, você pode comer coisa que você gosta. Então, juntar a fome com a vontade de comer. Agora, sentar para comer e relaxar, que é o tema da mentoria de hoje. E comer sem fome não faz o menor sentido. Você tem que... Aí, chegou a Thaís, coisa boa. Tava aqui clamando por ti para poder te ajudar mais. Então, ó, vamos ver aqui. A Ângela deu oi. A Mari falou que sente muito isso. A Pri chegou. Oi, Pri. A Vi chegou aí também. Thaís chegou aí. Então, primeiríssima coisa, Thaís que chegou agora aí. Identificar. Falou, eu sento pra... em momento de relaxamento, por que eu sinto tanta vontade de comer? Olha isso. Guarda isso. Depois tu falou, se tu parar pra ver um filme, me dá fome. Uma fome absurda. É vontade ou é fome? Se tu tiver acabado de comer alguma coisa, tu comeu um prato de... Esses pratos bonitos que tu faz, que tu sempre posta um prato bonito. Comeu o teu prato lá de peixe com salada ou de frango, tu comeu um bom prato com proteína, com um alimento que te sacie. Se tu sentar pra ver um filme, tu vai sentir fome mesmo? Ou tu vai sentir vontade de comer? Tu senta pra comer com muita fome? É fome, a barriga ronca? Nem sempre. A minha barriga roncava e não era fome. E eu dizia, tá roncando, é fome. Não era. Mas tu sempre senta pra ver um filme com fome mesmo? Ou tu senta depois de fazer uma refeição? Ou tu senta quando tu tá com muita fome? Tem que olhar isso também. A minha barriga roncava e não era fome. Era um efeito rebote de tanto carboidrato que eu comia. Era o barulho do intestino, do estômago trabalhando. Chegava a fazer barulho. E depois eu fui descobrir isso. E aí eu ia lá e falava, tô com fome. Comia de novo, só que eu não tava com fome. Então tem o barulho de roncar de fome e tem esse barulho que pode fazer o barulho do intestino, do teu organismo trabalhando. Pode ser isso também. Então me diz, na hora que tu senta nessa situação, Thaís, quem que tiver outra situação pode ir colocando ali. Tu falou, em momento de relaxamento eu sinto vontade de comer. Sento pra comer, né? Sento pra ver um filme e me dá uma fome absurda. Quando tu senta pra ver um filme, tu tá com fome? Me responde isso aí, Thaís, quero saber. Isso é importante. Poxa, se eu sentar pra ver um filme, morrer de fome, a ponto da minha barriga roncar, como que eu vou conseguir comer uma coisa, comer até a minha saciedade só? Não vou conseguir, porque eu não tô prestando atenção, tô vendo o filme. Eu preciso de atenção plena. Ó, eu vejo o filme horas depois de almoçar. Nunca após comer algo. Agora sobre o intestino, nunca reparei. Presta atenção. Tu vê, então, horas depois de almoçar. Tens que perceber. Se tu já sabe dessa situação, tu não pode deixar de ver o filme, que é uma coisa que tu gosta, por causa disso. Tu já sabe que é um padrão isso. Tu senta no sofá, tu começa a ver filme, tua barriga começa a roncar. Tu vai se perguntar se é fome ou não é. Se tu tiver com fome, antes de sentar, tu tem que comer. Comer e saciar a tua fome. Porque se tu for resolver a tua fome extrema, porque se o teu estômago tá roncando, se a tua barriga tá roncando, ele só ronca quando tiver muita fome. Horas depois de almoçar, quantas horas? Nossa, a minha barriga demora muito pra roncar, sei lá, mais de 4 horas. Pra roncar mesmo, muito mais mesmo. Então, é estranho que seja, mas pode ser um padrão teu, aí tu tens que observar. Eu tô com muita fome, vou sentar pra ver um filme, eu não vou querer comer um ovo, eu não vou querer comer um pedaço de frango, eu não vou querer comer uma proteína, não vou. Então, eu vou me passar, isso vai atrapalhar meu emagrecimento. Então, ou tu se alimenta antes, se for realmente fome física, tu tens que conversar contigo, porque se tu sentar pra comer com muita fome, vendo o filme, tu vai te distrair, não vai aproveitar nenhum nem outro. Então, presta atenção. Tu tá usando o filme pra relaxar, tem que ter comida envolvida, por quê? Então, tens que resolver uma coisa de cada vez. Se eu tô com fome, eu vou resolver minha fome. E aí, depois eu vou relaxar. Se tu quiser juntar as duas coisas, tu vai se passar. Eu já falei pra vocês, o meu principal gatilho é o cansaço. Se eu sentar pra comer cansada, eu que ensino vocês, eu vou comer muito mais. Eu tenho muito mais dificuldade de parar, porque eu tô extremamente cansada e com fome.
Aí eu sento para comer, mas eu não vou acabar de descansar ali. Então eu não vou acabar de comer também, é muito mais difícil parar. Então o que eu tenho que fazer? Como eu já sei que esse é um gatilho meu, eu preciso primeiro dar uma descansadinha. Não quer dizer que eu vou resolver o meu cansaço. Eu vou dar uma descansadinha para sair do extremismo do cansaço e aí depois eu vou resolver a minha fome, para não confundir as duas coisas. Essa é uma estratégia. Então presta atenção nisso, Thaís, e quem tiver aí também. Bebel chegou aí, Nilda chegou aí. Então presta atenção. Quanto tempo? Coloquem aqui pra mim. Quanto tempo vocês percebem que que a barriga de vocês começa a roncar de fome? Quanto que vocês acham? E se tu não sentar pra ver o filme naquela hora, a tua barriga vai roncar igual? Será? Tu começou a prestar atenção nisso? Nos dias que tu não vê filme, no dia de trabalho, tu almoçou, tu tá trabalhando, a tua barriga ronca mais ou menos no mesmo horário que ela roncaria se tu sentasse pra ver filme? Presta atenção. Geralmente eu via séries, eu fico ansiosa também, acho que isso me deixa ansiosa pra ver o próximo e acabo comendo. Vou ver outra coisa, novamente tentar perceber. Tem que se perceber. Se não perceber, não tem como resolver. Eu não tenho como resolver um problema se eu não sei que problema é. Não dá, é impossível. 3h30, 5 horas depois da refeição. Eu também. Até pra mais. Pra roncar mesmo, olha, muito. Agora, quando eu comia muito carboidrato, dava meia hora, minha barriga tava fazendo um barulho, e eu pensava, olha, tô roncando, e eu lá comia mais. E não era fome. Então isso também tem que prestar atenção. Beleza? Primeiro passo, identificar se é fome física mesmo ou se é fome emocional. Se for fome física, você vai comer para atender a fome física, algo que te traga nutrientes, não que te encha. Se for fome emocional, você também está pedindo um enchimento, como eu falei lá no começo. Mas é um enchimento de qual emoção? Enchimento de um prazer que está te faltando ou um enchimento de um alívio de uma emoção desconfortável que está te sobrando? Ó, a Nilda tá falando. Oi, Carol, chegou aí também. Ana também chegou. Ana tava aí já, tudo bom? A Nilda antes acordava e tinha que comer. Descobri que não era realidade. Também percebi que ao chegar cansada em casa comia sem ter fome. E pra que tu acha que tu comia? Era pra cumprir um protocolo de horário? Era pra descansar? Era porque alguém te falou que tinha que comer na hora que chegasse em casa? Era porque lá, quando tu eras menor, quando chegava em casa tu comia? Como é que era? Será que ficar parado assistindo TV ou no celular pode gerar ansiedade e vontade de comer? Pode, tudo pode. Vai do padrão de cada um. Eu fiz umas perguntas aqui que eu vou pedir pra vocês irem respondendo, tá? Só tô dando uma assistência no que vocês estão falando. Chegou, Di! Viu? Se chegou aí também. Olha só, então identificou para poder atender a necessidade do jeito certo. Se é fome, come. Se é necessidade emocional, come também. Só que come a emoção através das listas de prazer ou da lista dos alívios. Isso aí vocês já sabem e tem que usar. Eu vejo vocês aí com dificuldades porque vocês não estão usando as listas, porque vocês não estão usando as estratégias do curso. E se não usar as estratégias do curso, vai ser difícil e sofrido emagrecer e vocês não vão avançar ou vão acabar desistindo. O que vai fazer não ser sofrido é o pensamento e é o atendimento da necessidade física e emocional do jeito certo. Se vocês não atenderem, se vocês quiserem controlar isso, vai gerar sofrimento, naturalmente. Vai gerar desistência, vai gerar irritação, vai gerar tudo isso. Porque a gente já sofre em outras áreas da vida. A gente já passa por isso em outros momentos. A gente levanta da cama sem querer levantar. A gente faz coisas que a gente não quer fazer. No trabalho a gente faz coisas que a gente não tem vontade de fazer. Nos relacionamentos, com os filhos. Em todo momento a gente faz coisas que não quer fazer. Mas a gente faz porque coloca na cabeça e porque tem que fazer. Mas no emagrecimento a gente não coloca. E aí a gente tá sempre reclamando que não chega. Por quê? Porque fica abrindo muita exceção. Ó, a Thaís não chegou na lista, eu não fiz e não sei como. A lista é aquela que a gente fez no 360, tu viu essa aula? É a aula da lista dos prazeres e da lista dos alívios. Só que pra fazer isso, tu tem que identificar o gatilho. Então, tu tem que identificar, primeiro, esse negócio de sentar no sofá e de ver o filme, o que acontece ali. Se é fome real, ao invés de sentar no sofá pra comer, pra saciar a tua fome real, não vai dar certo, porque tu não tá distraída. Combinem com vocês de não usar a comida em nenhum momento para aliviar a tensão. E não usar a comida em nenhum momento que vocês não consigam ter atenção plena. Isso serve para a Gisele, que estava falando lá. Ah, eu trabalhei fazendo negócio do mestrado comendo. Eu fiz não sei o que comendo. Não sei o que. Gente, é um desperdício de prazer e até um desperdício de alívio também
Pra que eu vou comer uma coisa que eu gosto enquanto eu tô fazendo outra coisa? Pra que eu vou comer vendo um filme? Pelo menos isso não pode ser um padrão. Ai, Gleice, mas eu vou no cinema e quero comer pipoca. Tá, tudo bem. Com que frequência você vai no cinema? Ah, eu vou a cada 2 meses. Não tem problema, gente, pelo amor de Deus. Não, Gleice, eu vou toda semana no cinema. Aí tem problema? Porque aquilo vai atrapalhar. Ah, e toda vez que eu sento pra ver filme, eu quero comer. Com que frequência? Uma vez por semana? Todo dia? Como é que é? Quantas horas você fica vendo filme? Tem que olhar pra isso. Então, não combine com vocês de não ficar comendo quando não conseguir ter atenção plena. Porque a atenção plena vai trazer mais pra vocês. Mais saciedade, mais prazer e mais alívio. Eu posso comer para ter prazer. Eu posso comer para ter alívio. Eu só não posso ter a comida como única alternativa. Se eu só tiver a comida como alternativa de prazer, eu tô ferrada. Porque eu vou ter que comer muito para ter o prazer que eu preciso. Se eu só tiver na comida o alívio pro meu cansaço, eu tô ferrada, vou ter que comer muito para descansar, porque eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada, eu preciso comer muito. Eu preciso muito relaxar, e eu só consigo relaxar comendo, então eu preciso comer muito. Eu preciso muito sentir prazer, porque eu não tô tendo prazeres na minha vida, então eu tenho que comer muito, porque eu só sei sentir prazer comendo. Vocês estão entendendo? Primeira coisa. Então, o que tu acha? Hoje, se tu quiseres experimentar, não foge do filme. Tu tá fugindo do filme e tu não tá encontrando a solução. Tu vai sentar pra ver filme e tu vai observar. Tu tens que observar, tens que ficar ligado. Deixa eu prestar atenção. Tu tem que ter consciência daquilo que tá acontecendo pra gente conseguir resolver com mais facilidade. Não é fugir daquilo. Se tu sentar pra ver um filme antes do almoço, tu vai sentir as mesmas coisas? Se tu sentar logo depois do almoço, por que tu não senta logo depois do almoço? Às vezes é uma questão de mudar o horário, de mudar a estratégia, de mudar o horário, de mudar o lugar do sofá, já muda a tua conexão aqui na tua mente. Muda aquele casamento mental. Encostei a bunda no sofá, 4 horas da tarde eu tenho que comer. Tem que fazer o curso e não ver filme. Por que tem? Porque vai te ajudar. Só isso. Tu pode ver o filme e tu pode assistir o curso. Tu pode ver o filme e limitar a quantidade de tempo que tu vai ficar assistindo o filme. Tu tens que incluir o curso e as estratégias dele na tua rotina para que tu tenhas resultados. Senão vocês vão estar aqui e vão estar fazendo dieta, que é o que vocês estavam fazendo antes, e vão estar sofrendo e ainda não vão estar avançando. Não faz sentido. Ó, eu não sei achar os alívios. Ah, muito bem. Pra achar o alívio, tu tem que achar o gatilho. Não tem como achar um alívio de uma coisa que tu não sabe do que tu quer se aliviar. Alívio, gatilho pra mim, cansaço. Então, eu tenho que fazer uma lista de coisas que me descansem. Ah, dormir, sentar no sofá, tomar um banho, caminhar, não sei. Eu vou colocar lá, eu tenho que ter uma lista de coisas que aliviem cada gatilho meu. Tu precisa de uma lista de relaxamento. Que coisas que te relaxam, Thaís? Coloca pra mim aqui. Que o tema aqui, o teu negócio é, em momento de relaxamento, sinto vontade de comer. Vamos criar a lista agora. Quem tem essa questão, já que o tema é relaxamento e vontade de comer, o que vocês podem fazer? Coloquem aqui. Mesmo quem não tem, pode colocar opções até pra ajudar a Thaís e quem tem. O que vocês podem fazer no lugar de comer pra relaxar? Coloquem pra mim. Quando chegava a casa com as em criança, não havia guloseimas, mas mantinha minha casa... quando chegava a casa quando era criança, não havia guloseimas, mas mantinha minha casa cheia de guloseimas depois de adulta. Percebi e mudei. Então, talvez quando tu era criança, chegava em casa, tu queria um docinho e não tinha. Agora tu é adulta, tu tem dinheiro, tu manda no teu nariz, na tua própria vida, e tu fala, hoje eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, eu vou comer o doce na hora que eu quiser. Lá, a minha criança passou vontade, mas eu não vou passar. Só que a gente não vocês não são crianças. Vocês são adultas e vocês têm um objetivo. Como adultas, tendo um objetivo, a gente tem que fazer coisas que a gente não tem vontade. E tem que abrir mão de coisas que a gente tem vontade para um objetivo maior. Se não tiver um objetivo maior, a gente também não faz. Por isso que o propósito é tão importante. Se eu não pensar num propósito para abrir mão de sentar, ver um filme e comer, eu vou comer, eu vou sentar e vou comer. Eu tenho que ter um objetivo que eu ganhe uma coisa muito boa para deixar de fazer uma coisa muito boa, porque é gostoso. Eu adoro sentar, ver um filme e comer um salgadinho, por exemplo. Só que eu sei que isso pode ser um problema para mim. Então, quando eu vou fazer isso, eu não sento para comer morrendo de fome.
Eu já sei que aquilo ali é só pra completar o meu prazer. Eu divido, eu pego lá um pacote Fandangos, por exemplo, que é porcaria, eu como. E separo no potinho pra cada um aqui da minha família, pra um não ficar pulando no negócio do outro. E é aquele pouquinho e deu. Isso vai me atrapalhar? Não, na frequência que eu como, na quantidade que eu como, não vai me atrapalhar. Mas se eu visse filme todo dia, comesse Fandangos todo dia desse jeito, iria me atrapalhar. Agora chego e procuro relaxar. Muito bem. Eu tenho que fazer o curso e tal. Te entendo, demorei dias pra descobrir. Muito bem. Tem uma sequência, gente. Por isso que tem que fazer o curso, porque o curso tem toda a sequência. Se não fizer a sequência e quiser pular, não vai dar certo. Também tem essa dificuldade com a lista de alívio. Cola dos outros. Pede ajuda. Qual é o gatilho? Identifica o gatilho, depois de identificar o gatilho que eu vou encontrar o alívio. E depois que eu criei a lista de alívio, eu vou continuar pensando em outras fontes de alívio. Eu vou aumentando essa lista. À medida que vai passando, às vezes eu falo, nossa, eu fiz tal coisa, nossa, eu gostei tanto de fazer isso aqui, nunca tinha feito. Nossa, isso aqui me relaxou. Vou botar lá na minha lista. Eu tenho que ir enriquecendo essa lista para ir me ajudando, porque um gatilho, ele não deixa de existir. Eu sempre vou ter essa questão com o cansaço. Então eu vou ter que usar a minha lista de alívio para sempre, se eu quero ter esse resultado que eu tenho hoje. Se der pra ser uma de banheira, melhor ainda. E aí eu vou pensar, como que eu posso? Tomar um banho de banheiro. Tem banheiro em casa? Não, tem banheiro em casa. Como que eu vou? Eu vou no hotel, onde que eu vou? Eu vou procurar aquilo ali. Só que se eu botar, eu vou relaxar se eu for viajar pra Paris. Não dá pra viajar pra Paris toda hora. Pode estar na minha lista, mas eu tenho que ter coisas mirabolantes e coisas bem simples, que estejam ao meu alcance todos os dias. Parece que quando eu chego em casa eu preciso comer algo. Tipo, cheguei, agora posso comer com calma. Não. Por quê? Tu tá com fome quando chega em casa? Se todo dia que tu chega em casa tu tá com fome, Márcia, tu tem que se antecipar pra ter algo que resolva a tua fome. Mas se tu chegar muito cansada, tu tem que descansar primeiro. Lembra quando está muito qualquer coisa a gente tem que aliviar? Eu chego muito cansada, eu tenho que aliviar o cansaço. Eu chego muito irritada, eu tenho que aliviar a irritação. Chego com muito sono, eu tenho que aliviar o sono. Eu chego muito feliz, muito empolgada, eu também tenho que aliviar a minha empolgação, senão eu vou comer para comemorar. Tudo que eu tiver extremo, qualquer emoção, qualquer sensação extrema, eu tenho que aliviar primeiro. Aí eu chego em casa com muito frio. Eu primeiro tenho que me aquecer, porque se eu chegar em casa com muito frio e com muita fome, eu vou comer muito para aliviar minha fome e o meu frio. Eu tenho que aliviar tudo antes de comer. Aí se eu tiver com muita fome, também tem que aliviar. Bebe bastante água, dá uma aliviada, come alguma coisa bem pouquinho, volta a aliviar o teu organismo e depois você vai tomar uma decisão consciente de o que comer. Isso se você não conseguir. Se eu tô com muita fome, eu consigo racionalizar e dizer, não é porque eu tô com muita fome que eu tenho que comer muito. Se eu comer uma quantidade X, eu já tô resolvida. A Diana já tá falando aqui, dormir, ouvir música, cantar, aula de meditação, aula de zumba. Aí talvez a Thaís fala, dormir. Não posso dormir, que eu tenho criança pequena. Não posso, queria chegar em casa e dormir, mas não posso. Mas se tu gostar, se ouvir música te acalmar, tu pode ouvir música, isso dá pra ouvir com criança. Cada um tem a sua lista, eu tô colocando aqui pra inspirar quem não tem ideia. Então, vocês podem, às vezes, não, nada a ver. Mas, de repente, experimenta. Poxa, aquilo me ajudou. Aquilo me ajudou pra caramba. Cantar. Aula de meditação, aula de zumba. De repente, fazer uma aula do curso. Muito bem. Brincar com o cachorro. Ler um jornal. Tomar banho. Beber água. Deitar, respirar. Muito bem, vocês estão boas, hein? Alívio pro cansaço. Sentar ou deitar por 5 minutos. Ir pra praia. Ficar na varanda. Ficar quietinha. Deixar o celular de lado, tomar um banho, fazer um escalda-pés. Que gostoso escalda-pés, hein? Ouvir música, planejar meu dia de amanhã. Olha, vocês estão boas, hein? Thaís aí? Ela falou exatamente o que eu falei. Eu não tinha lido, hein? Eu não tinha lido. Eu pensei, de repente a Thaís vai dizer, mas eu tenho filho, não dá pra dormir. Mas tu tá pegando aquilo que não dá. Pega aquilo que dá. Diz que elas falaram aqui. Alguma coisa tu olhou e falou, eu acho que isso aqui vai me ajudar. Alguma dessas coisas? Talvez tu diga, como eu falei lá no grupo outro dia, pra quem que eu falei? Pra Bebel, eu acho. Ela falou lá do leitinho quente da mãe dela. Mas não é igual. Não vai ser igual. Não vai ser igual a sentar, ver um filme e comer, o relaxamento. Mas, ao mesmo tempo, não vai te trazer o mesmo prejuízo. Se tu tiver com fome, tu pode comer, mas não sentada no sofá, porque não dá pra comer direito sentada no sofá. Tu não consegue ter atenção plena sentada no sofá. Ainda mais vendo um filme, então é desperdício de prazer.
planejar meu dia. Percebi que quando pulo o lanche da tarde no meu trabalho, chego em casa com muita fome, aí fica mais difícil fazer escolhas. Lembra lá no 360? Não sei se teve nesse, acho que não teve, a aula das escalas da fome. No próximo eu vou ver se eu coloco. Tu tens que identificar até qual grau da tua fome tu consegue tomar uma decisão consciente. Não é às vezes com a fome extrema vocês não conseguem, então eu tenho que comer com a fome número X. Aqui, nesse ponto, eu consigo tomar uma decisão consciente. Passou daqui, eu não consigo, e aí atrapalha tudo. Então, se todo dia à tarde tu sente fome em algum momento e tu tá deixando de comer, talvez para emagrecer, no fim tu tá depois consumindo mais calorias. Então, tu tem que te organizar e te planejar. Leva alguma coisa pro trabalho, sentiu fome, come. Ó, Camille colocou tô conseguindo dar atenção à minha fome física e controlar os gatilhos, né? Controlar, é atender, é aliviar os gatilhos. Ai, que bom, vou botar o óculos. Ó, necessidade minha, uma necessidade tava ruim pra enxergar, já tava ficando incomodada. Botei o óculos, pronto. Já gasto muito menos energia. Ó, tenho feito várias coisas que antes não fazia, como tive que fazer a elétrica da pousada, eu mesmo... Jesus amado. Sábado à noite, minha mãe se assustou como eu não tinha sossego nem para comer, de tanto que ela me chamava e chorava agarrada nas minhas pernas. Pedi para, pelo amor de Deus, eu não tô vendo nem o que eu tô comendo, mas tava só na salada. Então, aí tu tem que ver, a tua filha é como se fosse a tua mente gritando contigo, pedindo para tu comer na hora do filme. Não sei, eu não consigo não comer. A tua filha, ela tá gritando por alguma coisa. O que ela quer? Será que ela quer uma atenção? Será que tu tá dando, em algum momento, uma atenção plena pra ela, assim como eu tô te pedindo pra ter uma atenção plena na comida? Ela tá gritando por alguma coisa, ela quer uma atenção. Quando a criança grita muito, ela quer uma atenção específica. E se tu chegar, atender a necessidade dela, falar, filha, eu vou fazer isso aqui contigo, nós vamos combinar, e aí tu vai cumprir, e aí depois tu vai deixar a mamãe comer, a mamãe vai comer em silêncio, em calma, bonitinha, babá. Será que tu consegue? Atende a necessidade dela, que ela é uma criança, ela tá precisando, atende e combina, e dá o limite. Também, tens que dar o limite, porque tu tem duas, uma pequena e uma grande. E aí a grande acaba às vezes ficando de lado também, porque a pequena grita mais, e a gente vai naquilo que tá gritando mais. E ela vai ter que aprender, a tua pequena, que ela não vai ter tudo que ela quer na hora que ela quer. A tua pequena é a tua mente querendo comer. A tua pequena é a tua mente querendo comer na hora do filme. E ela tá gritando, ela tá te incomodando. Aí tu vai deixar de ver o filme? Tu vai resolver o quê? Tu vai deixar de olhar pra tua filha? Tu vai deixar ela... Não vai? Tu vai olhar e vai dizer, não, eu vou atender as coisas do jeito certo. Filha, o que tu quer? Vamos lá. Ah, eu quero tal coisa. Então tá, vou fazer. E tu combina. Eu vou fazer isso que tu me pediu, se tu puder. Ou se tu não puder, tu vai explicar por que não. Acho que tu faz um monte de coisa ao mesmo tempo e aí tu não consegue dar atenção concentrada pra nada, porque tu fica fazendo 1000 tarefas. Acho que tu é um pouco assim, não é, Thaís? Temos que ter em mente que para conquistar algo temos que ter um propósito definido. Exatamente. Um mentor, as ferramentas certas, esperar o tempo necessário. Agora essa frase está fazendo sentido para mim. Exatamente. A aula dos papéis, tens que exercer. Aí, ó, foi bem. Ó, vocês vão dando a solução. Thaís, a aula dos papéis, na última 360 tu fez? Tu tem que exercer os teus papéis do jeito certo no momento certo. Vai ter que ter lá a mãe da pequena, a mãe da grande, a hora do banho, a hora de comer, a hora de ver o filme. Essa Thaís aqui é a Thaís dona de casa. Essa Thaís é a Thaís empresária. Essa Thaís é a Thaís mãe. Tenta não misturar os teus papéis. Se misturar, vai dar ruim, tu vai ficar cansada, estressada, não vai conseguir relaxar. Vai ser o ó do borogodó. Eu estava com saudade do pai que estava viajando há uma semana. Agora está com medo do papai sumir ou da mamãe sumir. E aí, tu vai explicar pra ela. Claro, ela é uma criança, ela é pequena, ela tá com medo. Então ela fica em cima de ti o tempo todo e fala, enquanto eu incomodar, enquanto eu gritar, a minha mãe vai estar aqui. Ela não vai sair, eu não vou deixar ela sair. Olha como faz sentido. E aí tu vai dizer, filha, ó, o papai foi lá porque ele foi fazer isso e aquilo. Ele não sumiu. Ele foi e voltou. Ele saiu escondido? Ele se despediu dela? Às vezes a gente fala, ai, nem se despede porque senão vai chorar. Aí é como se tivesse sumido. Então vai lá, faz direito, ela vai entender. Ela é pequena, mas os pequenos nem é tão pequena, né? Eles entendem muito. E aí explicar. Ó, ele foi lá por causa disso, e ele vai voltar tal dia, é assim, é assado, ele não vai sumir. Depois sou eu, acho que é tu que vai, né? E depois a mamãe vai, não adianta, eu tenho que ir, vai ficar tudo bem, daí o papai vai ficar assim. Não é que se ela gritar mais eu não vou, se ela gritar menos, não, entende?
tem que ver se tu também... enquanto ela tá quietinha, aí tu esquece ela. Quanto mais eu grito, mais atenção eu tenho. A Laura grita? Não grita. E aí ela ganha menos. A pequena grita, ela ganha mais. Ela aprendeu isso. Quanto mais eu gritar, quanto mais eu incomodar, mais amor e mais atenção eu ganho. Porque a atenção é uma forma de amor. Então eu vou gritar, porque eu quero amor. Só que se tu der aquilo que ela precisa, sem ela precisar gritar, ela vai gritar menos, naturalmente. Faço tudo, sabia! Não, eu tô fazendo a pergunta, mas tu já respondeu aqui, eu não tinha visto, né? Faço tudo ao mesmo tempo. Lavo louça, lavo roupa, faço comida, brinco com criança. Tá? Aí que tá, por isso que ela grita. Se ela não gritar, tu não vai ficar com ela. Tu vai só lavar louça, vai lavar roupa. Então ela tem que gritar pra ter. Combina contigo e com ela de fazer uma coisa de cada vez. Isso. É um grude, coitadinha. A Laura era assim também. Mas, tá vendo? Tu tá... Ai, tadinha. Por que tadinha? Tadinha por quê? Ele foi lá pra fazer um negócio que vai ser bom pra vocês. Não tem coitada. Não é coitada. Não é uma pena. Como que era quando tu eras criança? Tu se sentiu sozinha? Tu se sentiu amada? Tu teve bastante atenção? Tu teve bastante amor? Teve. Geralmente a pessoa que fica com essa peninha, que fica assim querendo, dando muito, 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 é porque não teve. Tô aqui, ó, só no palpite. Pode ser que eu esteja errada, mas geralmente isso que acontece. Pensem sobre todas essas coisas, sabe? Eu fiz algumas perguntas aqui, vocês podem anotar as perguntas e ir respondendo aqui. Não vai dar tempo da gente ficar falando tanto e aprofundando, mas eu quero que vocês vejam a pergunta, respondam aqui pra mim, depois vocês anotem e pensem mais sobre elas. Primeira pergunta é, como é que era na tua infância? Como é que era na tua infância? Como que vocês tinham? Vocês tinham um momento de relaxamento? Em família? Como é que tu relaxava em família? Como é que tu relaxava sozinha? Tu aprendeu a relaxar? Eu era muito jogada quando pequena. Minha mãe não me dava atenção. Ela mesma fala isso hoje. Tu tá vendo? Quer dizer, tu era jogada. E aí, só que tu tá fazendo igual porque tu não aprendeu. Só que tu tem pena dela. Quando tu fala coitadinha, na verdade tu tá falando coitadinha pra ti também. Porque eu sei como é ficar lá, coitadinha, não receber toda a atenção. Eu sei a dor que é. E eu não quero que a minha filha receba. Daí eu vou lá e faço tudo pra ela, mas eu também tenho que fazer outras coisas. E aí tu vai explicando pra ela, tu não és a tua mãe, tu não é os teus pais. Tu e o teu marido não são os teus pais e as tuas filhas não são tu. Elas não vão passar pelas mesmas coisas que tu, porque tu tens a dor. Então, corre, tu tá correndo o risco de entregar demais pra tua filha e acabar deixando de entregar outras coisas. É profundo isso aí também. Então, tu tá vendo? Porque tu era jogado, tu não quer deixar tua filha jogada, mas tu acaba tendo que de alguma forma deixar pra dar conta da tua vida, e talvez a tua mãe tenha feito o mesmo. O que tu precisa fazer? Organizar. Filha, ó, a mãe vai lavar a louça, vai lavar a roupa, depois vai ficar contigo. Ou melhor, fica com ela primeiro e depois tu faz. E tu combina. Ó, é um horário. Senão eu não consigo. Porque, filha, quem que vai lavar a roupa? Quem que vai lavar a louça? Não tem como. Eu preciso. Então, dá uma tarefa pra ela. Bota ela lá pra secar as coisinhas de plástico. Não quebrar. Dá alguma ocupação pra ela. Dá parabéns. É uma questão de ajuste e tu vai ver que vai sobrar tempo. Te garanto. Mas querer fazer tudo ao mesmo tempo dá só uma sensação de produtividade, mas não traz produtividade. Muito pelo contrário. É tipo correr atrás do rabo. Vou percebendo quanto as minhas lembranças viraram desejo de comer. É verdade, com certeza, Nilda. Ó, na infância não tinha momento de relaxamento em família. Eu chegava da escola, sentava na TV, comia um pacote de biscoitos. Era um momento bom, porque depois tinha que fazer as tarefas de casa. Eita, olha aí, ó. Quer dizer, chegava em casa, não tinha momento de relaxamento. Chegava lá, a mãe dizia, ó, pega esse pacote de biscoito e não me incomoda. E aí, se contentou com aquilo. Aquilo ali virou um momento de descanso, porque chegou da escola cansada, gostoso, aprendi a relaxar comendo pacote de biscoito. E hoje, na hora que tu quer relaxar, não pensa no pacotinho de biscoito? Natural, teu cérebro entendeu que é assim que se faz. E na tua casa, Thaís, como é que era? Como que era na tua infância? Vocês tinham um momento de relaxamento? Eram juntos? Era separado? Como é que tu relaxava? Olha as perguntas, gente. Na hora que tu tá relaxando, lá, vendo teu filme que tu trouxe, o que passa na tua cabeça? Tu fica pensando nas coisas que tu tinha que tá fazendo e não tá fazendo, porque tu não tá afim, porque tu tá cansada, tu fica se culpando, como é que é? Tu se sente certa porque tu tá descansando sendo que tu tá cansada, ou tu se sente mais errada? Se pudesse escolher certo e errada, o que vocês colocariam aqui pra mim?
Parei, tô cansada e eu vou sentar pra ver um filme, vou sentar pra ver uma série. Eu me sinto certa fazendo isso, porque eu mereço, porque eu tô cansada, porque eu tô estressada, porque é um momento, ou me sinto errada? O que vocês respondam? Uma ou outra palavra, não tem dizer, às vezes, não, é um ou outro, escolhe aí. Ó, penso sim, inclusive, quando vou ver TV, sempre quero comer. É por isso, porque a tua criança tá dizendo, tá, mas espera aí, eu só sei fazer isso, só sei fazer desse jeito. Aí o que tu tens que fazer? Quando tu se dá conta disso, tudo fica mais fácil. Bom, o que eu quero é o relaxamento, mas a minha mãe não me ensinou como é que fazia, porque ela não tinha tempo, porque ela não sabia fazer, ela não dava. Então, eu sei que o que eu quero é o relaxamento. Talvez eu queira também uma recompensa. Como que eu posso fazer isso sem ser com comida, já que eu quero emagrecer? Errada, Priscila falou. A Márcia falou errada. A Nilda falou, relaxava com meus irmãos e com a TV. Agora a casa é mais vazia. Olha, errada, certa. Eu lembro da minha infância, eu só descansava quando tava tudo pronto. Cheguei agora no treino. Imagina, Diana, quando na tua infância tu só descansava quando tava tudo pronto. Só que hoje tu é casada e tu tem filho. Quando é que vai estar tudo pronto? A minha mãe também? Sempre foi assim, minha mãe. Quando ela me vê, eu já falei pra vocês, né? Tô com frio. Ela vai dizer, vai trabalhar que esquenta. Porque tá sempre se movendo, sempre produzindo, é o certo. Porque ela foi valorizada na infância dela pela mãe dela quando ela estendia a roupa, lavava a roupa, ela cuidava dos irmãos com 5 anos de idade. Trabalhar e ser produtiva era o certo. Era quando ela ganhava parabéns. Fora isso, não. Então, quer dizer, se eu estiver parada, eu tô errada. E ela passou por isso, ensinou isso, eu aprendi isso, e hoje, quando eu sento, eu ainda penso que eu tô errada. Só que aí eu vou lá e digo, não, tu não tá errada. Tu não tá errada, tu aprendeu que tava errada, mas tu não tá errada, porque tu tá cansada, tu merece cansar. Então é uma briga interna, e aí eu vou me convencendo, e cada vez vai ficando menos difícil. Ainda não é fácil pra mim, mas já foi impossível. Olha isso. E isso só foi acionar esse gatilho quando eu fui mãe. Porque foi quando eu me identifiquei com a minha mãe. Enquanto eu não era mãe, que eu não tinha tudo que eu tenho que fazer como mãe, eu não me cobrava disso. A partir do momento que eu fui mãe, assim como a minha, eu comecei a me cobrar de, nossa, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que estar com eles, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que ser a melhor mãe. Como a minha foi, fazendo essas coisas. Olha isso. Então, errada, a minha resposta é errada ao invés de certa. Eu não me sinto certa. Porque eu fico vendo. Se eu tô fora de casa, aí eu não sinto isso, porque eu tô fora de casa. Então eu não tenho as coisas de casa pra fazer, eu não me sinto culpada. Mas se eu tô dentro da minha casa, eu entendo que eu tenho que estar fazendo coisas pra casa. Eu tô falando, só que pra eu consertar, eu tenho que racionalizar. E eu tô falando isso pra vocês, pra verem o quanto que as histórias se repetem. Eu sei que onde a gente tá se identificando aí. Eu demorei muito pra entender isso. Então, Diana, quando tu entender que não vai estar tudo pronto nunca, ou tu descansa, porque senão tu não vai aguentar, ou tu vai fazer o tudo. Só que tu vai dormir, tu pode dormir meia-noite todo dia e ainda não vai estar tudo pronto. Sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Como o teu trabalho não vai acabar, tu tem que acabar com ele. Com nem o meu trabalho, no meu trabalho de psicóloga e com a rede social, ele não acaba nunca, porque eu sempre tenho alguma coisa pra postar, sempre tem alguma coisa pra responder. Ih, deu uma caidinha aqui. Sempre tem alguma mensagem pra responder no WhatsApp, sempre tem alguma coisa pra responder no Instagram, sempre tem pra postar, sempre tem mensagem no sistema, sempre. Então, como eu não vou acabar, eu preciso acabar com aquilo pra viver as outras áreas da minha vida. E eu preciso deixar, às vezes, de responder vocês 1 dia, 2 dias. E eu sempre falo, se eu demorar mais 3 dias, me avisa lá. Eita, tá caindo. É porque eu perdi a mensagem porque foi pra baixo. Me chama de novo, Gleice, minha mensagem. Me chama lá. Porque eu preciso fazer isso, senão eu não vou viver minha vida, só vou viver trabalhando. Eu sugiro que vocês façam isso também. Minha mãe é assim, não para. E aí tu entende que esse é o certo. Se a minha mãe, que é a pessoa mais importante pra mim, a gente tem os filhos, são importantes, mas dentro de nós tem uma criança. Então a gente quer ser amada, valorizada, aceita pela mãe. Se a minha mãe não para nunca, como é que eu vou parar? Aí quando eu paro, eu me sinto errada, me sinto mal. Aí eu como, porque eu não tô parada, eu tô comendo, né? Comer, pelo amor de Deus, eu posso, né? Olha a mentira que eu tô contando pra mim. Comentei um pouco aqui, mas 1000 questionamentos na mente, olha aí. Sinto culpada em descansar, sempre quero estar ativa. E aí, o que a gente tem que fazer? Coloca na agenda o descanso. Coloca lá na agenda, eu vou colocar o meu filme. Sei lá quantas vezes por semana eu vou botar lá. E vou botar como um compromisso. É meu compromisso, no sábado à tarde, assistir 1, 2 filmes que eu quiser.
É meu compromisso, eu não preciso me sentir culpada. Só que, se eu tiver com fome, eu vou comer antes. Se eu não tiver com fome, eu não vou comer, eu não preciso comer. Porque eu quero emagrecer, porque eu tenho um objetivo. Se eu não tenho um objetivo de emagrecimento, eu como. Qual o problema? Não vai me atrapalhar em nada? Então, as perguntas, como que era, vamos anotando aí, como que era na infância de vocês? Se vocês tinham um momento de relaxamento juntos, se você aprendeu a relaxar como na infância, e como que você aprendeu, se você relaxava, como que era, como que não era, que coisas que passam na tua cabeça hoje, no momento que você para relaxar, que coisa que passa na tua cabeça? Nossa, geralmente vem o tenho que. Nossa, tem que fazer. Ah, você tem que lavar roupa, tem que estender roupa, tem que fazer isso, tem que. E o tenho que gera ansiedade. Se eu não sei lidar com ansiedade e uso a comida para aliviar também minha ansiedade e para relaxar, daí que eu me abraço na comida. E não vou querer parar nunca mais. O que mais que eu anotei? Eu fui fazendo um monte de perguntas aqui pra fazer pra vocês, porque daí eu vou falando, senão eu não organizo minhas ideias, então eu me antecipo pra não correr o risco de esquecer. Essa é boa, hein? Se vocês virem alguém relaxando, alguém sentado no sofá, Thaís, viu alguém sentado no sofá vendo filme e a pessoa tem um monte de coisa pra fazer, o que tu pensa dela? Sejam sinceras. A pessoa vai lá, ela tem um monte de coisa pra fazer. A pessoa, se vocês vissem vocês, melhor, né? Vocês vissem vocês mesmas, pensando em todas as coisas que vocês têm pra fazer, sentadona lá no sofá, assistindo filme, o que vocês pensariam de vocês? Sejam diretas, quero ver. Tenho feito isso que acabou de falar. Boa, Rê. E aí? Vou esperar essa resposta. A pessoa tem um monte de coisa pra fazer. A Márcia falou, que folgado. Olha isso, ó. Ela pensa que folgado. Sejam sinceras. Ó, pessoa sem responsabilidade, a Pri falou. Odeio ver meu marido descansando. Já brigamos muito por causa disso. Eu também, tá? Já briguei muito com meu marido por causa disso. Eu fico querendo dar coisa pra ele fazer. Por quê? Porque como assim? Eu fico procurando coisa pra fazer e não relaxo? Como que ele consegue? E ele consegue, eu olho e falo, admiro. Ele tá certíssimo. Por que folga? Acho que não tá certo. Então, a gente tá sempre evitando alguma emoção desconfortável. Eu tenho certeza que todas que vocês colocaram aqui, vocês são pessoas que fogem do julgamento. Assim como eu. E aí, quer dizer, se eu estou produzindo, eu não estou me julgando e na minha cabeça não corro risco de ser julgada por alguém. Quando eu sento pra descansar, eu escuto a voz da minha mãe falando, e aí, não tem coisa pra fazer não? Folgada? Não tem responsabilidade? Não tem uma roupa pra lavar, uma louça pra lavar, um chão pra varrer? Não tem? Tá aí descansando? Com as pernas pra cima, minha mãe ainda dizia isso. Errada, tu tá errada. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Olha isso. E aí eu tenho que chegar e dizer, não, depois eu faço. Isso aqui é muito mais importante porque eu tô cansada. Eu tenho que atender uma necessidade fisiológica minha de cansaço e eu preciso descansar, relaxar. Depois eu lavo a louça. Depois a louça não vai fugir, não vai acontecer nada. Alguém vai te julgar e se julgar. E enquanto isso eu não tô dando conta das minhas emoções, das minhas necessidades e tô aqui surtada. Não pode. Olha, eu adorei o que vocês falaram. Pessoa folgada, sem responsabilidade. A questão do marido, acho que não tá certo, que folga. E é isso, pra fugir disso, vocês fogem do relaxamento. Vocês fogem do descanso. Olha a volta que a gente dá pra fugir daquilo que é desconfortável pra gente. Muitas vezes precisa descansar antes das tarefas de casa, assim faço melhor. Arrasou, Nilda. É isso. Pensa que poderia fazer as coisas antes de descansar. Só que aí, dependendo de quantas coisas tem que fazer, tu não vai descansar nunca. Hoje tento respirar, pois somos muito diferentes. Respira e até usa o que ele faz pra ti. E se tu se experimentar fazer como ele? Às vezes também tu tá fazendo tanto e que ele não tá nem precisando fazer. Coloca ele pra fazer, dividir contigo, conversa sobre isso com ele. Sem brigar, porque quando a gente briga, a pessoa nem escuta. Se ela não escutou, não adianta nada. Meu marido não gosta quando eu falo que eu estou cansada. Olha isso. E aí, porque talvez tu esteja reclamando, e tu tá sempre reclamando. Talvez tu também esteja viciado em reclamar. Talvez seja uma atenção que tu ganha. Até uma atenção negativa dele. Como mudar isso dentro de nós? Fazendo e conversando consigo, como eu faço. Não, mas eu tô cansada, eu tô estressada.
Eu sou adulta hoje, eu não sou criança, eu não dependo da minha mãe. Eu entendo o que a minha mãe falou e por que ela falou isso, porque isso tem a ver com a história dela, mas eu tenho a minha história com ela e tenho a minha nova história e eu escolho fazer diferente porque eu tô cansada, porque eu mereço muito mais sentar pra descansar do que eu mereço comer. Antes eu falava, eu mereço comer. Só que eu queria emagrecer. E eu descansar não vai prejudicar nada. No máximo uma louça fica ali, um chão fica sujo. Mas eu tô com a minha família, eu tô com meu marido, tô relaxando, depois eu faço. Não tem problema. Então, como que a gente muda as coisas? Se dando conta, questionando as coisas que estão nos atrapalhando e forçando fazer diferente. Forçando, porque uma hora vai ser muito difícil, depois vai ficando menos difícil. Eu espero que um dia seja fácil. Os meus filhos não vão passar por isso. Todos os dias eu sento 30 minutos para descansar depois do treino. Muito bem. Se eu estiver vendo um filme com as crianças, por exemplo, meu marido começa a fazer as coisas, arrumar a casa, eu me sinto julgada, mesmo quando ele não faz nada. Exatamente. Porque como que... ele tá lá fazendo e eu tinha que fazer. Olha aquela questão machista que é natural da nossa sociedade. Não, eu que sou a mãe, eu que sou a mulher e tô aqui sentada e meu marido fazendo. Tô errada. Errado? Por quê? O que tem? Deixa ele fazer, depois talvez ele descanse e tu vai fazer. Como aposentado, tem vezes que me cobro, mas afinal não trabalho fora. E aí tu tens que ter uma agenda, Ângela, pra fazer coisas, sabe? Pra se ocupar, pra não ficar tão solto, pra tu fazer coisas que vão fazer realmente diferença na tua vida. Voltou? Tu tinha saído? Só pra não escutar as coisas que eu tenho pra falar. Então, essas perguntas que eu tô colocando, respondam. Então, essa de se você vê alguém relaxando, o que você pensa? Se você se visse relaxando, pensando em tudo que você tem que fazer, o que você pensa, essa é essencial. Porque você tá fugindo daquilo ali. E aquilo que eu sempre pergunto pra vocês, as outras duas. Do que você foge quando tá relaxando, comendo? Do que eu tô fugindo quando eu tô relaxando, comendo? Eu tô fugindo de uma tristeza, de um cansaço, de uma falta de prazeres. Do que eu tô fugindo? E o que eu ganho de positivo? Tô ganhando relaxamento, tô ganhando prazer, tô ganhando de não ficar pensando, tô ganhando... O que eu tô ganhando? Tá no trabalho, eu sei que tá no trabalho. Não, fica tranquila. Tava brincando. Depois tu volta e assiste tudo. É uma questão de decisão. Se eu sei que eu quero assistir o filme, porque o filme me ajuda no meu relaxamento, e eu não tô com fome, eu decido, eu não quero comer. Eu não quero. Eu tenho vontade, mas eu não quero porque eu quero algo maior. Eu quero algo que vai me trazer mais resultados. Porque quando acabar o filme, como é que eu vou estar me sentindo? Tu vai sentar pra ver o filme, tu pensa antes de começar. Antes de tu pegar a comida, tu pensa. Tá com fome? Come antes já. Não vai conseguir prestar atenção lá, enquanto estiver vendo o filme. Quando terminar o filme, como é que eu quero estar me sentindo? Quero estar me sentindo culpada porque eu me enchi de um monte de coisa sem precisar? Eu quero estar me sentindo relaxada porque eu sentei pra assistir o filme, pra ter um prazer, pra relaxar, pra descansar a cabeça. Você tem que entender por que você começou a assistir o filme. E terminar do jeito que você queria terminar. Agora, comer, vendo o filme, é desperdício de prazer, desperdício de atenção plena, desperdício de calorias. Colocou um monte de caloria pra dentro, você não percebeu. Isso vai fazer diferença no teu emagrecimento. Certeza. Quando a gente fala assim, eu não posso ver um filme porque senão eu vou comer, e se eu comer, eu não vou emagrecer, eu não posso. Se eu não posso, eu sou vítima. Você não é vítima. Você não é criança, você é adulta e você tem um objetivo. Então você fala, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero o resultado que comer vendo o filme vai me trazer. Fez sentido pra vocês? Conseguiram anotar as perguntas? Ajudou vocês a refletirem? A ideia é sempre aqui ajudar a refletir. Eu evito de ficar trazendo muita ferramenta, porque a ferramenta vocês têm lá no curso gravado. Tem outras coisas que vocês assistem aí na internet, mas essas perguntas são perguntas terapêuticas. É como se eu estivesse fazendo uma sessão em grupo de terapia com vocês. Eita, coceira no nariz. É como se eu estivesse fazendo. Isso aqui não encontra em lugar nenhum. Se eu fizer outro dia o mesmo tema, eu vou fazer diferente. Então, isso aqui é exclusivo. Aproveitem. Aproveitem. Olhem essas perguntas, respondam, parem, reflitem. Reflitem é bom, né? Reflitam. Na hora que for sentar e tiver aquela dificuldade, presta atenção nas vozes que passam na tua cabeça, de julgamento, de crítica. Quando você vê o marido lá falando,
Ai, por isso que eu me comporto desse jeito. Aí eu sinto raiva, porque ele relaxa e descansa e eu tô aqui cansada, estressada, comendo. E se eu fizesse como ele? Porque ele não tem a mesma história que você. Ele não tem os mesmos problemas que você, tem outros. Você vai ter que trabalhar os teus. Digam pra mim aí se ajudou, se vocês gostaram, se tem alguma pergunta. Eu também já vou indo daqui a pouco pra pegar minhas crianças. E aí? Percebi agora que eu tenho que pensar antes de cada atividade, comida ou tarefa, ela tem que pensar. Principalmente no começo. Depois entra no piloto automático, que a gente também pensa em fração de segundos, mas pensa. Eu tenho que pensar principalmente antes de fazer as atividades que são mais difíceis pra mim. Se a Thaís vai sentar e ver um filme, ela tem que pensar: agora eu vou ver um filme porque eu vou descansar, porque eu vou relaxar, eu vou prestar atenção. Tá tudo bem, eu tenho 1000, o mundo não vai acabar, a minha casa não tem problema nenhum. Se alguém entrar e me julgar, não tô nem aí. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu mereço. Eu trabalho o dia todo. Todo dia. Tenho a minha empresa, tenho um monte de problema. E a internet ruim tá me mandando embora. Eu preciso de prazer, isso vai me trazer prazer. Então eu vou e tá tudo bem, eu vou me convencer. Eu vou me convencer que eu tô certa fazendo isso, ao invés de entender que eu tô errada. Se tiver alguma coisa muito urgente pra fazer, você sabe, você vai fazer. Você não vai ver o filme. E aí pronto, também, tá tudo bem. Nem sempre dá pra fazer aquilo que a gente tem vontade, lembra? Gostou, Rê? Tem muito a ver com a educação, tem a ver com a história. A gente tem uma história. Não dá pra negligenciar essa história. Gostou, Rê? Ajudou, Ana? Ai, que coisa boa, Mariela. Fico muito feliz, gente. Obrigada. Vão colocando lá sugestões, perguntas, sugestão de tema. Podem colocar que à medida do possível eu vou fazendo aqui. A gente vai batendo esse papo para eu ajudar vocês a pensarem. Se vocês ainda não estão conseguindo aquilo que vocês querem, é porque vocês não se deram conta daquilo que vocês precisam. E isso é autossabotagem. Tem que entender, tem que aprofundar. Não tá no raso, não tá aqui, ó. Ai, é menos calorias. Não é isso. Isso aí é o óbvio, mas se eu não tô conseguindo fazer o óbvio, é porque tem alguma coisa que eu não vi ainda. Então eu tenho que ver, eu tenho que tirar lá do inconsciente, trazer pro consciente e trabalhar nisso aqui. É isso que vai me ajudar. A Thaís é a melhor cozinheira. Ela faz as receitas mais maravilhosas, sabe calcular as calorias, mas eu não sei calcular. Eu não sei, até porque não me interessa. Basta eu olhar. Mas ela sabe mais do que eu. Ela cozinha bem, ela arrasa nas receitas. Nossa, muito, muito bem. Só que falta olhar para algumas coisas. Algumas coisas que têm mais importância do que calcular as calorias. Tem que aprender a calcular as emoções aí. O que tá te faltando? O que pensa passando na tua cabeça? O que falta? O que não falta? Isso aí vai ter mais importância do que a própria caloria. Porque, lembra que eu falei uma vez? Isso aí que tu come enquanto tu vê o filme, tu não bota na ponta do lápis. Porque tu sabe que tá errado, vamos dizer. Só o certo. O certo tu bota. Mas não, a gente tem que botar o certo e errado e entender por que toda vez fazendo isso a gente faz errado. Então são essas reflexões que vão gerar os resultados. Gostou, Bebel? Gostou, Ângela? Que bom, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. A nossa próxima, deixa eu ver aqui, é no mês que vem. Dia 4 é a nossa próxima mentoria. E aí, depois a próxima seria de 18. Eu acho que vai ser. São férias das minhas crianças, vamos ver como é que vai ficar, se eu mudo, se eu não mudo, mas eu aviso vocês. Mas dia 4 de julho é a nossa próxima, com certeza. E dia 26 de julho começa a turma 20 do 360, hein? Já anotem na agenda de vocês aí. Beleza, gente? Gratidão. Dia 4 a gente tem mentoria aqui. Surgiram temas, acho que já tem algumas sugestões, eu vou olhar lá e a gente vai se falando lá no grupo do WhatsApp também. Beijo, beijo, beijo. Vamos refletir, vamos responder e vamos papear. Beijo, vamos emagrecer. Tchau, meninas. Obrigada.